Olá, eu sou o professor Alvin e nessa aula vamos falar sobre análise combinatória. Bom, na aula anterior nós falamos sobre o princípio fundamental da contagem. Nesta aula a gente vai dar continuidade, só que mostrando já alguns exemplos, alguns exercícios. Muito bem. Primeiro deles, em uma prova automobilística, 20 carros dão a largada. Quantos são os possíveis resultados para os dois primeiros classificados? Então, quando você para pensar na realidade, se 20 carros dão a largada, existe aquele carro que é melhor do que o outro, que ele é mais rápido, ele tem uma aerodinâmica melhor, tem um motor melhor, tem um piloto melhor. Então, na prática, pensando na realidade, uma Fórmula 1, por exemplo, é claro que tem aqueles pilotos que têm maior chance de ganhar e outros que têm menor chance. Mas vamos imaginar, né, essas variáveis aqui não estão entrando na ideia, tá? Vamos imaginar que todos tenham as mesmas condições. Então, qualquer um dos 20 carros que deram a largada podem vencer a prova. Então, para ocupar o posto de primeiro colocado da prova, eu tenho 20 possibilidades. Bom, um vai ganhar e sobram 19 pilotos, 19 carros para disputar a segunda colocação. Então, eu tenho 20 possibilidades para o primeiro colocado e 19 possibilidades para o segundo. O processo é multiplicativo, resultado, 380 maneiras diferentes. Então, se eu tenho 20 carros que dão a largada numa corrida, os dois primeiros colocados podem ser feitos, né, resultados, de 380 maneiras diferentes. São os possíveis resultados. Número 2. Quantos são os números ímpares contendo 3 algarismos? Muito bem. Já que falamos a palavra aqui, algarismos, vamos relembrar quais são os algarismos do nosso sistema de numeração? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós temos aqui um total de 10 algarismos, do 0 ao 9. Vamos lembrar que o algarismo é um símbolo, e a gente utiliza o símbolo para representar números. Então, uma coisa é o número 9. São 9 ovos, 9 pessoas, 9 mesas, 9 cadeiras, 9 automóveis, 9 professores. Uma coisa é o número 9, que ele serve para determinar uma quantidade, 9 unidades. A outra coisa é o algarismo 9, que ele é um símbolo. Então, por exemplo, quando eu junto o algarismo 9, vou pegar aqui um exemplo, o algarismo 9 com o algarismo 0, e uno os dois, eu formo um número, 90. Aí o número 90 representa uma quantidade. Mas o 9 isoladamente, o 0 isoladamente, eles são algarismos, eles são símbolos. Então, quantos são os números ímpares contendo 3 algarismos? Então, vamos lembrar uma coisa, olha. Por exemplo, aqui, o 341 é um número ímpar, porque esta posição aqui das unidades, este algarismo 1, que ocupa a posição da unidade, ele é que determina se é par ou se é ímpar. Então, olha, os outros algarismos podem ser ímpares, podem ser pares, não tem problema. Agora, este primeiro algarismo aqui tem que ser ímpar, este das unidades. Então, vamos lá. Quantos são os números ímpares contendo 3 algarismos? Então, olha, primeiro, segundo, terceiro algarismo. O processo é multiplicativo. Uma dica importante. Quando você tem um problema de contagem, ataque logo a maior restrição do problema. Qual é a maior dificuldade que o problema impôs para você? Ataque direto esta maior dificuldade. E a maior dificuldade aqui é que o número que eu vou formar tem que ser um número ímpar. Então, se o número ímpar é descrito por esta posição aqui da direita, que é a posição das unidades, eu tenho aqui quantas possibilidades? Quantos são os algarismos ímpares? O 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então, desses 10 algarismos, 5 são pares, 5 são ímpares. Lembre que 0 é um algarismo par. Tá? Então, nós temos algarismos ímpares, 5 possibilidades. Qualquer um deles pode ocupar essa posição. Então, por favor,
Este 5 que eu coloquei aqui em vermelho, ele não é o algarismo 5, ele é o número 5, porque são 5 possibilidades. De novo aqui, ó, pode ser o 1, pode ser o 3, o 5, o 7 e o 9. Qualquer um deles. Qualquer um destes 5. Bom, se eu já usei um aqui, vamos preencher agora os outros. As outras posições podem ser com algarismos pares, podem ser com algarismos ímpares. Então, essa primeira posição aqui, olha, eu tenho 10 algarismos. Pode ser par, pode ser ímpar. Mas atenção, quando você começa a escrever um número, o zero nunca é uma possibilidade. Então, de todos aqueles 10 algarismos, eu tenho apenas 9 possibilidades. Então, de todos esses algarismos que você tem aqui, olha, de todos esses 10 aqui, o zero não pode começar nenhum número. Então, por exemplo, 903 é um número ímpar de 3 algarismos. O 309 também. Agora, o 093 não é um número de 3 algarismos, porque você não lê 093, você lê 93. O zero, aqui do lado esquerdo, não conta. Então, dos 10 algarismos, o zero não é uma possibilidade para começar. Então, dos 10, o zero não conta. Restam 9 possibilidades. Aqui no centro, não, olha. 10 possibilidades. Qualquer um deles. E o processo é multiplicativo. Então, olha, 9 vezes 10, 90. Vezes 5, 450. Então, quantos são os números ímpares contendo 3 algarismos? 450. Vamos agora para um próximo exemplo. Bom, de quantas maneiras diferentes podemos colocar 5 pessoas em uma fila? Então, observe que a ordem aqui é importante. Se você é o primeiro da fila, não é o mesmo que ser o segundo da fila. Perceba a diferença. Vamos imaginar que eu quisesse pegar essas 5 pessoas para assistir um filme no cinema, né? As pessoas vão assistir o filme de qualquer maneira. Se for para fazer uma reunião comigo, essas pessoas vão se sentar na minha frente para a gente fazer uma reunião. A ordem não é importante. Agora, se eu quero colocar numa fila, é porque o primeiro vai ser atendido na frente. O segundo vai ser o segundo a ser atendido. Ou seja, colocar as pessoas em fila, colocar as pessoas em ordem para uma fotografia, a ordem é importante. Porque se eu estou no centro das 5 pessoas para essa fotografia, é uma fotografia. Agora, se eu vou sentar na beirada, já é uma fotografia diferente. Então, neste caso, a ordem é importante. Muito bem. Então, eu quero colocar uma primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. São 5 pessoas que eu vou colocar em fila. Na hora da primeira posição, esse aqui é o primeiro e esse aqui é o último da fila. Na primeira posição, eu tenho 5 possibilidades, porque pode ser qualquer uma das 5 pessoas. Um ficou em primeiro. Restam 4 pessoas para disputar a segunda posição da fila. O primeiro e o segundo, ou seja, 2 já foram escolhidos. Restam 3 pessoas. 3 já foram escolhidos. Restam 2 pessoas. 4 já foram escolhidos. Resta uma pessoa. O processo é multiplicativo e o resultado é 120. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso colocar 5 pessoas em fila? 120. Se fossem essas 5 pessoas lado a lado para uma fotografia, seria a mesma coisa. Quem vai sentar na beirada? 5 pessoas. Do lado desse, restam 4 pessoas. E do lado, restam 3 pessoas. E assim sucessivamente. Vamos aqui para o último exemplo. Quantos são os anagramas da palavra amor? Bom, primeiro anagrama. Observe a palavra amor. Se eu trocar a ordem dessas letras, uma ordem qualquer, por exemplo, assim, Roma. Roma é um anagrama da palavra amor. Amor é uma palavra que nós conhecemos. Roma é uma palavra que nós conhecemos. Mas se eu trocar a posição assim, M-R-O-A. Este é um anagrama que não faz o menor sentido para mim. Se isso é uma palavra de alguma língua,
de algum país ao redor do mundo, eu não faço a menor ideia. Mas é um anagrama. Ou seja, quando eu falo dos anagramas da palavra amor, é você pegar as letras da palavra amor, trocar de posição e obter um novo resultado, um novo anagrama. É como se você fizesse uma senha. Imagine, você tem que fazer uma senha com as letras da palavra amor. Entendeu o que é um anagrama da palavra amor? É isso, você vai pegar as letras, vai trocar de posição, e a cada troca que você faz, você obtém um novo resultado. Quantos resultados diferentes eu vou conseguir obter? De quantas maneiras diferentes eu posso movimentar as letras dessa palavra ou de qualquer outra palavra para obter um novo anagrama? Bom, a palavra amor tem 4 letras. Importante, não tem letra repetida. Então, olha, a primeira letra, eu tenho 4 possibilidades. Escolhi uma letra, para a segunda restam 3 possibilidades. Escolhi mais uma, restam 2 possibilidades. E agora resta uma possibilidade. Multiplicando isso tudo, 24. Quantos são os anagramas da palavra amor? 24. Se eu tivesse que fazer uma senha com as letras da palavra amor, utilizando todas e não podendo repetir, poderia fazer essa senha de 24 maneiras diferentes. Espero tê-lo ajudado, né? Você que está me assistindo, com mais este vídeo. E nos próximos vídeos continuaremos a falar sobre as técnicas de contagem, onde vamos falar sobre arranjos, combinações e permutações. Muito obrigado. Tchau.